Olá, nessa apresentação iremos falar sobre o hormônio paratireoide e o hormônio calcitriol, ambos interligados com o metabolismo do cálcio e do fosfato. Nosso grupo é composto por acadêmicos de odontologia da Universidade Federal do Paraná, sendo eles Clóvis José Alegre Júnior, eu, Gabriela Ribeiro de Franco, Júlia Fabres, Maria Eduarda Figura e Pedro Leonardo Quismola de Lima. Meu nome é Júlia e eu vou falar um pouco sobre o paratormônio, PTH, também conhecido como o hormônio da paratireoide. Esse hormônio é um peptídeo que possui 84 resíduos de aminoácidos na sua forma ativa. Possui como alvo os rins, os ossos e, de forma indireta, o intestino delgado. As principais ações do PTH são o aumento da concentração do íon cálcio e a redução do fosfato no sangue. Ele é extremamente necessário para a formação do calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D. As paratireoides são 4 glândulas que ficam no pescoço, na parte posterior da tireoide. É nesse local que ocorre a síntese do paratormônio, nas células principais. Em relação à síntese do PTH, existem algumas etapas até chegar na forma ativa desse hormônio. Inicialmente, o PTH é sintetizado como um pré-prohormônio, o qual possui 115 resíduos aminoácidos. Em seguida, é encaminhado para o retículo endoplasmático rugoso, aonde perde a sequência sinal, gerando então o prohormônio, ProPTH, que contém 90 resíduos aminoácidos. Esse ProPTH, por sua vez, é encaminhado para o complexo de Golgi, onde sofre a maturação e é convertido em PTH, que é o hormônio maduro, o qual pode ser secretado ou armazenado em vesículas e eliminado posteriormente por exocitose. A regulação do hormônio da paratireoide é ocasionada pelos níveis do íon cálcio e do calcitriol no plasma. As células da paratireoide possuem grande expressão do receptor de cálcio em suas membranas, CAR, os quais percebem a presença desse íon no meio sanguíneo. Em situações em que os níveis de cálcio são altos, ocorre a sensibilização desse receptor, e isso gera uma cascata de sinalização, a qual ativa a fosfolipase C e inibe a adenilato ciclase. Em seguida, a geração de trifosfato de inositol aumenta a quantidade de cálcio intracelular e os níveis de AMP cíclico caem, interrompendo a exocitose do PTH, bem como a sua síntese. Quando os níveis de cálcio são baixos, o processo inverso ocorre, aumentando a secreção do PTH e reduzindo a destruição desse hormônio. A regulação do hormônio PTH, dado pelo calcitriol, ocorre de forma muito semelhante ao observado com o íon cálcio. O calcitriol é também reconhecido por receptores específicos, os chamados VDR. Esses são membros da família de fatores de transcrição do receptor nuclear. Altas concentrações de calcitriol fazem com que a síntese e a liberação do PTH reduzam. Caso contrário, em baixas concentrações do calcitriol, a síntese e a liberação do PTH aumentam. Oi, meu nome é Gabriela e eu vou falar sobre as ações do paratormônio, ou PTH. A ação dele se dá diretamente nos ossos e nos rins e indiretamente no intestino. Ele eleva os níveis de cálcio na circulação sanguínea. E os efeitos biológicos do hormônio se dão através de um receptor de membrana acoplado à proteína G, denominado receptor PTH ou receptor PTHRP tipo 1 ou PRPI. Nos ossos, o PTH age sobre os osteoblastos que possuem um receptor específico para esse hormônio, fazendo-os emitir aos osteoclastos a informação de que é necessário iniciar o processo de reabsorção. Então, ele aumenta tanto o número de osteoblastos quanto o número de osteoclastos. Ele também causa um aumento da atividade colagenolítica, que seria a degradação do colágeno, inibe a síntese do colágeno e é responsável pela reabsorção óssea, ou seja, a retirada do cálcio do osso para jogá-lo na corrente sanguínea. Nos rins, o paratormônio ativa a reabsorção tubular de cálcio e ativa a excreção tubular de fosfato. O PTH também ativa a enzima renal 1-alfa-hidroxilase, que é responsável pela formação da vitamina D na forma ativa. A ação do PTH no intestino se dá de forma indireta por conta da maior produção de vitamina D na forma ativa, ou seja, da maior síntese de calcitriol, o que acarreta no aumento da absorção de cálcio pelo intestino. E para finalizar, o esquema a seguir demonstra os efeitos do paratormônio no organismo. Quando há uma baixa concentração de cálcio na corrente sanguínea, o PTH é ativado, tendo ações tanto no osso quanto nos rins, e indiretamente até mesmo no intestino. Nos ossos, causa o aumento da mobilização óssea, a inibição da síntese do colágeno e o aumento do número de osteoclastos e osteoblastos. Nos rins, ocorre o aumento da reabsorção tubular de cálcio e a diminuição da reabsorção de fosfato. Ocorre também
a ativação da enzima 1-alfa-hidroxilase, que aumenta a síntese do calcitriol, a forma ativa da vitamina D. Com isso, ocorre o aumento da absorção de cálcio no intestino. Olá, eu sou o Pedro Kismola e agora a gente vai falar um pouco sobre o calcitriol. Sobre o hormônio em si, ele além de calcitriol, pode ser chamado de 1,25 de hidroxicolecalciferol, porque ele é a forma ativa da vitamina D3, o colecalciferol, com uma hidroxila no carbono 1 e outra no carbono 25, sendo assim a forma ativa da vitamina D3. No intestino, ele causa o aumento da absorção de cálcio, como por exemplo com o aumento das calbidinas e outras proteínas ligantes de cálcio. Nos rins, ele pode causar a reabsorção de cálcio e fosfato. Quando há pouco cálcio no sangue, ele estimula o aumento de osteoclastos, que são células que absorvem e remodelam o tecido ósseo, aumentando assim a reabsorção óssea. Meu nome é Maria Eduarda Figura e eu vou comentar sobre como ocorre a síntese do calcitriol. O esquema no slide mostra as etapas da síntese. A vitamina D é essencial para que a síntese ocorra. Existem duas maneiras de obtê-la: pelo contato com a luz solar e pela alimentação. Na primeira situação, o 7-dehidrocolesterol, um derivado de colesterol presente na nossa pele, entra em contato com raios UV. E com o envolvimento da proteína citocromo P450 é convertido em vitamina D3. Na segunda situação, são ingeridos alimentos que possuem as vitaminas D2 e D3. Após essas etapas, a vitamina D3 sofre duas hidroxilações. A primeira ocorre no fígado e é realizada pela enzima 25-hidroxilase, na posição 25. A segunda hidroxilação, na posição 1, ocorre nos rins e é realizada pela enzima 1-alfa-hidroxilase, sendo então formado o calcitriol. Aqui estão imagens das estruturas da vitamina D3 e do calcitriol. É possível observar que o calcitriol possui duas hidroxilas que foram adicionadas nas posições 1 e 25, sendo a forma ativada da vitamina D3. Quando existem altas quantidades de cálcio ou de calcitriol, a enzima 24-hidroxilase hidroxila a vitamina D3 na posição 24, tornando-a inativa, formando o composto da imagem. Oi, eu sou o Clóvis, agora falando sobre os efeitos do calcitriol. Sabendo que o calcitriol é um hormônio importantíssimo para o organismo, ele acaba gerando alguns efeitos em certos órgãos. Começando pelo osso, e já sabemos que o osso ele depende de cálcio. Com o calcitriol em ação, nós observamos um aumento na reabsorção óssea e no número de osteoclastos, que são as células que colaboram na absorção e na remodulação do tecido ósseo. E isso gera um estímulo à mineralização, porque se observa um aumento de cálcio e de fosfato no soro. Quanto ao intestino, nós observamos, devido ao calcitriol, um aumento da reabsorção de cálcio, também por causa de outras proteínas e da calbidina. Também nos rins, nós observamos um aumento na reabsorção de cálcio e fosfato. Observamos também a necessidade do hormônio PTH, que será o responsável por ativar a enzima 1-alfa-hidroxilase para a síntese do calcitriol ocorrer corretamente. Agora falando a respeito de alimentos que são ricos em cálcio e que são extremamente recomendados para que as pessoas incluam eles em suas dietas, o leite e todos os seus derivados, seja queijo, iogurte, leite fermentado, todos eles são ótimas fontes de cálcio. Aqui na tabela em questão, nós analisamos também a presença de outros alimentos, como amêndoa, tofu, banana maçã, que também são ótimas fontes de cálcio para o organismo. Sabe-se que conforme vai se avançando na idade, a capacidade do organismo em armazenar cálcio se compromete. E por causa disso, existem valores cotidianos específicos para o consumo de cálcio conforme a idade do indivíduo. Nessa tabela em questão, nós podemos observar que entre 0 a 6 meses é recomendado que 210 mg de cálcio sejam ingeridos. Entre 7 a 12 meses de idade, 270 mg de cálcio. Entre 1 a 3 anos de idade, 500 mg de cálcio por dia. Entre 4 a 8 anos, nós temos 800 mg de cálcio por dia sendo recomendados. De 9 a 18 anos, nós temos 1.300 mg de cálcio. De 19 a 50 anos, 1.000 mg de cálcio por dia. E de 51 anos em diante, 1.200 mg de cálcio por dia. Somente como uma informação adicional,
a reabsorção óssea e a reabsorção de cálcio no organismo, conforme se vai envelhecendo, entra em comprometimento, especialmente em mulheres que estão na menopausa, em gestantes, devido a alterações hormonais que a mulher passa nesse período, existe uma perda de massa óssea. Então, novamente, se ressalta a importância de se introduzir o cálcio na dieta cotidiana das pessoas. Devido à deficiência de cálcio e de vitamina D no organismo, nós observamos o acontecimento de algumas doenças, entre elas osteoporose, osteodistrofia renal. Aqui nessa apresentação nós iremos focar no raquitismo nutricional. Vale ressaltar que o raquitismo ele também pode ter uma conexão metabólica, que seria uma falta de resposta a doses fisiológicas, que seria uma doença basicamente de hereditariedade. No caso em questão, como estamos falando de raquitismo nutricional, nós observamos que ocorre uma falta de vitamina D no organismo da pessoa, muito provavelmente porque essa pessoa tem uma alimentação muito pobre em vitamina D. No caso das crianças, essa doença é chamada de raquitismo, mas no caso dos adultos, ela é chamada de osteomalácia. Nas crianças, nós observamos, por causa dessa doença, uma mineralização da placa epifisária cartilaginosa de crescimento danificada. Conforme sintomas que nós podemos analisar dessa doença, no caso das crianças, nós analisamos pernas tortas, fraqueza muscular e também amolecimento da caixa craniana e torácica. Essa doença vai prejudicar o crescimento da criança no geral. Vai atrasar o desenvolvimento motor e também vai colaborar para o atraso no fechamento das fontanelas cranianas. Já nos adultos, nós observamos um enfraquecimento por desmineralização dos ossos, dor óssea e fraqueza muscular. Também podemos observar dormência ao redor dos lábios, dos braços e nas pernas. Aliás, como uma falta de vitamina D, não há vitamina D no meio para colaborar com a absorção óssea, independentemente disso, o hormônio PTH ele continua realizando a sua função, e isso está muito interligado para o fato de que a desmineralização ela continue acontecendo. Então é por isso que existe uma composição óssea das pessoas com raquitismo tão comprometido e danificado. Então esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado a todos.